Estamos ao vivo, estamos no ar, estamos começando a nossa live diária. Eu tô meio amarelo, tô achando que eu tô sépia. Eu achei curioso isso, mas mais perto eu tô normal, assim eu tô com filtro de blogueira. Será que eu inventei um novo... Aqui, ó, aqui vida real. Aqui, pera aí, aqui, ó, vida real, corado de sol. Aqui sépia. E aqui foto antiga da minha mãe, com cabelo anos 80 e eu criança. Tudo bem, minha gente? Eu tô achando esquisito, mas tá bonito, valeu. Muito bem. Todo dia às 7 horas eu faço uma live aqui, conversando com pessoas muito legais. Amanhã é dia de Rodrigo Faro e Sandra Nemberg aqui presentes. Eu tô fazendo agora de segunda a sexta, para deixar o sábado e o domingo para vocês respirarem. No domingo eu faço a live Que História é Essa Vovó, lá no @Porta dos Fundos. Batendo papo com vovôs e vovós pelo Brasil, para saber como tá a quarentena deles. Segunda-feira eu volto e aí a gente continua o ciclo. Segunda-feira é o Carlos Saldanha. Ó, Paulo Vieira já presente aqui. Terça-feira nós temos Marina Silva na terça? Marina Silva. Na quarta-feira, Maiara Maraíza. Na quinta, Geraldo Luiz e Paola Carosella, exatamente. Então E na sexta, Carlinhos Brown, confirmadíssimo. Yes. Na outra semana temos Marcelo Freixo e Fernando Henrique Cardoso. Eu tô começando a fazer essas lives políticas também. Conversando aí, eu falei com o Pedro Cardoso, foi tão legal, o pessoal lembrando bem. Falei com o Marcelo Tais, foi ótimo também. Eu falei, então já que estamos sempre falando de política e no fim das contas tudo termina em Bolsonaro, vamos conversar com políticos. Acho bom. Então hoje eu começo conversando com o Ciro Gomes. Hoje é dia do Ciro Gomes bater papo com a gente. Não sei se ele já está por aqui. O que eu vou fazer hoje é o seguinte, como é política e muita gente fica meio louca, eu vou tirar os comentários pra gente não ficar louco, pra gente não ficar criando confusão aqui. De todos os que forem políticos, não é do Ciro, é do Fernando Henrique, é da Marina, é do Freixo, de quem vier, se vier o Haddad, o Amoedo. Eu tô convidando as pessoas para virem falar aqui. E quem topar, eu quero de todos as searas aí. Então eu vou tirar os comentários, tá, minha gente? Acho melhor, pra não ficar gente louca, aí entra robô, aí entra gente doida, entra gente que xinga. Paulo Vieira já tá aqui dizendo que ama o Ciro, então já tá dado seu recado. Vou ver se o Ciro já chegou, se o Ciro já está por aqui. Vamos ver, temos já Paula Miller presente. Ciro já está. Muito bem. Opa! Tava aqui, o Ciro pulou para onde tá? Achei o Ciro aqui. Então eu vou tirar os comentários e vou chamar o Ciro. Um beijo para vocês. Mas fica aí, que não acabou o negócio. Só desativei os comentários. Ai, meu Deus, que medo, né, minha gente? Desativei os comentários. Ciro já está aqui. Papo. Eu nesse filtro amarelo bonito. E o Ciro já entrando para bater papo com a gente. Olha aí, olha aí. Olá, como vai? Tudo bem? Começou a cortar. Ih, peraí, tá cortando? Não vai dar de novo. Então, peraí, ajeita de novo. Tá me vendo? Eu tô com delay. Tô vendo você, mas a voz tá cortada. Quer tentar que eu desligue aqui ou que você desligue aí? Tá dando o mesmo problema. Tá dando problema. Então, peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Vou tirar o Ciro, removi o Ciro. Tava dando um problema lá na internet dele. Vou voltar com o Ciro. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Ih, botei aqui um troço. Não, tá. Acha. Vamos lá atrás. Cadê você? Ciro das Massas. Como diz Paulo Vieira. Vamos botar o... Tô chamando. Vamos ver se a internet dele tá funcionando. Ele deve estar ajeitando a internet dele. Então, peraí. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto ele está ajeitando a internet dele, eu vou ativar os comentários de novo para vocês ficarem loucos aí, ó. Voltou os comentários. Ah, meu Deus do céu. O pessoal nervoso, querendo falar pra caramba. Ciro vai entrar agora. Vocês estão na expectativa? Live política é interessante. Não, ó, e é bom também já dizer que não é um debate. Ninguém está concorrendo a nada aqui. Eu quero conversar, quero ouvir coisas. Então, o bom de eu não ser jornalista é isso, que eu não tenho compromisso com
com questões que talvez o jornalista tivesse. Eu posso perguntar as coisas que eu também não sei, não entendo de um monte de coisa. Se ele falar as coisas que eu não entendo, ele, ela, quem for, que já que eu também vou falar. Então, eu vou entrar nessa onda. Deixa eu ver se o Ciro já está de volta. Maria Flor está aqui. Que bom, que bom. Tudo bem, Maria Flor? Vai ter o Olavo de Carvalho. Ai, podia chamar o Olavo de Carvalho, hein? Ia ser uma live muito doida. Vamos lá. Política e conversa. Vamos ver se Ciro está aqui. Vou desativar vocês. Espera aí. Vamos lá. Para quem entrou agora, é hora de conversar com o Ciro Gomes. A internet dele estava dando um certo problema, mas a gente continua insistindo aqui. Agora sim, melhor? Melhorou bastante. Oh, então pronto, então entramos. Tudo bem com você? Tudo bem, Fábio. Prazer grande. Obrigado pela oportunidade de falar aí com a sua imensa Grey, que a gente chamava antigamente. É a sua legião de fãs. Como é que falava antigamente? A Grey. A Grey? Meu Grey, Deus, eu ouvi isso, rapaz. Não, isso é bem antigo. Você está confinado aonde, Ciro? Eu estou em Fortaleza, onde eu moro, e eu tive lá atrás, no princípio de março, os sintomas. E aí pensei que tinha pego o coronavírus, ainda estava em São Paulo, ia fazer o Roda Viva. Mas aí fiz os exames com todos os sintomas, febre, dor no corpo e tal, e era H1N1. Mas era influenza, mas aí eu, para proteger as minhas circunstâncias, já entrei em quarentena antes de começar a quarentena. Então já estou com mais de 40 dias aqui. Caraca! E essa situação aí preso dá uma ansiedade, dá uma sensação de angústia? Assim? Veja, algumas sim, porque eu sou muito ativo, né? Eu praticamente amanheço cada dia num lugar, faço palestras, participo de debates, atendo, enfim. Mas a internet hoje em dia nos permite substituir um pouco isso. Eu aproveitei e terminei um livro que eu tinha, faltava revisão, já mandei para a editora. Estou brigando na internet diariamente, enfim, estou assinando petições aos tribunais para ver se eu consigo interferir. E aqui no Ceará eu sou ligado ao governador do estado, ao prefeito da capital, ao prefeito do interior, fico mais ou menos aconselhando, ponderando, participando virtualmente das reuniões, isso me compensa um pouco. Como está a situação aí em Fortaleza, aí no Ceará, de um modo geral? Terrível, você sabe, essa é uma doença que começa com os ricos. E os ricos vão para a Itália, vão para a Espanha, vão para onde aconteceu por primeiro e chegam especialmente nas regiões de maior fluxo internacional. Então, São Paulo, Rio, Fortaleza eram cidades que tinham isso e o Brasil não tomou cuidados. Né? Nós não fizemos a certificação nos aeroportos, a medição, na verdade, os testes. E aí Fortaleza entrou primeiro. Então, nós aqui já estamos, vamos dizer, 15 a 20 dias na frente, na média do Brasil, por ter essa característica. Só para você ter uma ideia, 3.000 pessoas chegavam por semana dos Estados Unidos, onde nós estamos vendo as mortes já se aproximam de 60.000 pessoas, matando mais gente do que matou no Vietnã. E aí nós corremos, né? Deu tempo a gente ver um pouco o que aconteceu lá fora. Então hoje nós estamos mais ou menos, como a gente chama, da mão para a boca. A gente abre 10 leitos de UTI, fica 40 pessoas na fila, enfim, mas estamos com números já bastante angustiantes. E o pior de tudo é que no começo a população aderiu em massa ao isolamento social, que é a única saída. Mas os sinais trocados, Peraí, travou aqui para mim, travou. No Brasil, as pessoas estão afrouxando o isolamento social. Infelizmente, isso sinaliza uma tragédia muito grave para o nosso país. Agora, você já entrou aí nessa confusão de informações que tem acontecido, que a gente tem visto. O quanto você acha que essa bateção de cabeça no governo, de sai um ministro, entra um outro ministro, ele fala uma coisa, o presidente faz outra, o quanto isso tem responsabilidade real no aumento do número das pessoas saindo de casa, se contagiando, se infectando? Você pode olhar os maus exemplos e os bons exemplos e pensar e decidir com a sua própria cabeça. Hoje uma pessoa muito querida minha me ponderou isso, que ao invés de eu ter a minha certeza, que eu estou lendo todos os relatórios da Organização Mundial de Saúde, participo do debate científico, etc. E aí, às vezes, eu chego na frente com a minha própria opinião e não deixo as pessoas elas raciocinarem. Nós estamos na América do Sul. Nós temos aqui vizinho a Argentina e nós temos vizinho o Paraguai.
que são dois países que estão em uma situação muito pior do que a do Brasil, sob o ponto de vista de riqueza, embora o Brasil esteja numa crise muito grave já de longa data para cá. Pois bem, a Argentina, na primeira hora, decretou o isolamento radical e não tem 200 mortos. O Paraguai recrudesceu, determinou praticamente o lockdown, que é o isolamento mais radical ainda, com força de polícia para não deixar as pessoas andarem, e praticamente não atingiu sequer 2 dezenas de mortos. Enquanto isso, o Brasil é o país disparado na América do Sul que tem mais mortes e nós estamos subnotificando. O que explica isso? Explica a falta de testes. O Brasil é o país que menos testa no mundo, e sem o teste você não consegue entender onde é que ela está, o georreferencial, ou seja, cresceu na periferia do Rio de Janeiro, naquela direção, o bloqueio é um. Cresceu na direção do Duque de Caxias, o tipo de bloqueio georreferenciado é outro, como eu estou tentando explicar. Então, esta falta de testes. E pior, na sequência, uma crise de confiança nas autoridades, porque o presidente da República, ele naturalmente é o líder institucional do país. Ele não foi eleito para governar para a turma dele, para a grade dele, como eu usei com você. Ele foi eleito para governar todos nós. Podemos concordar ou não com ele, eu discordo frontalmente, lutei muito pesadamente contra ele, mas o cumprimentei pela vitória, desejei boa sorte para ele, que é o que eu acho que numa democracia que a gente ainda está construindo, a gente tem que fazer, para não ficar torcendo para destruir o cara que, afinal de contas, tem o nosso destino na mão. Nós estamos todos dentro do mesmo avião e ele é o piloto. Se ele fracassar como piloto, o avião vai cair e nós todos vamos juntos para o desastre. Lamentavelmente, nós estamos assistindo a pior crise de saúde pública dos últimos 100 anos. Nós tivemos uma crise pior na gripe espanhola, ali em 1918, e uma crise econômica, essa a pior da história, sem precedentes. Nós já estamos começando a entender o limite da destruição de empregos, da destruição de salário, de renda, de empresas no nosso país. E, para agravar o que já é gravíssimo, o Bolsonaro, uma semana assim a outra, também cria uma crise política. Então, hoje, a briga do dia é ele esculhambando o ministro do Supremo. Semana passada, ou ainda essa semana, ele demitiu o ministro da Justiça numa confusão ao redor de nomeio o meu, nomeio o teu para a Polícia Federal. Né? Na outra semana, demitiu, no auge da pandemia, o ministro da Saúde, cujo grave defeito era estar em linha, simplesmente só estava em linha com as organizações mundiais de saúde, os cientistas e basicamente os infectologistas, os virologistas do mundo inteiro. Mas você acha que isso é proposital? Você acha que isso é pensado? Vou criar confusão para dar cara? Não. Basicamente, isso é consequência de um alinhamento pouco crítico. Vamos de novo raciocinar juntos. Só 2 homens públicos, só 2 chefes de Estado no planeta Terra inteiro assumiram formalmente essa atitude negacionista. Ou seja, o vírus é só uma gripezinha, isso vai passar muito ligeiro, ninguém se preocupe, o influenza mata mais, enfim, essas coisas de negar. Por quê? Porque viam ambos, por interesse eleitoral, que as sequelas econômicas do processo de contenção da Covid-19, que é o isolamento, seriam muito gravemente aquela consequência no futuro próximo. Foi o Trump e o Bolsonaro. Só que o Trump é assessorado pela academia mais sofisticada do mundo. O Trump e o Trump, então, deu para trás. O desastre aconteceu, mas ele deu para trás. E o Bolsonaro, infelizmente, não viu condição mais de voltar atrás. A mim me parece, ou a história ou o judiciário vão esclarecer, que ele foi contaminado pessoalmente naquela viagem que ele fez aos Estados Unidos, e 23 assessores dentro do avião já deram positivo. E ele, tendo sido contaminado, apresentou sintomas leves. Então ele montou uma convicção nele mesmo de que, ora, se eu que tenho 60 anos tive e foi só um sintoma de uma gripezinha, vai ser o mesmo para todo mundo. O que ele não entendeu, e isso é o que nós precisamos raciocinar, é que o Brasil é uma nação de 208 milhões de pessoas. E o problema não é que 90% de nós, vai ter sintomas leves. Só que 10% de 208 milhões, poxa, são 28 milhões de pessoas. E se essas 28 milhões de pessoas, apenas 5 delas em cada 100, adquirirem a versão grave, que precisa de respirador e de leite de UTI, nós estamos falando aí em 1 milhão de pessoas precisando de... Eu estou arredondando o número para baixo, para não ficar na conta matemática. 1 milhão de pessoas vão precisar de UTI agora. Sabe quantos leitos de UTI o país tinha quando entramos na pandemia? 44 mil. No país então, inteiro? essa é 44 mil. O Brasil todo
Iniciativa privada, inclusive os ricos precisam saber, não adianta nada ter plano de saúde no Rio de Janeiro. Eu ontem conversei com o deputado Mário Erinja, que é o CEO de uma rede de hospitais privados de alta linhagem no Rio de Janeiro. Ele me disse, olha, eu tenho 30 leitos de UTI prontos, mas eu não tenho funcionário, não tenho pessoal qualificado, pelo contrário, ou muitos dos meus funcionários estão pedindo demissão, ou por causa do risco extremo, ou simplesmente não estão treinados para esse tipo de doença. Portanto, veja bem, no Rio de Janeiro e São Paulo, que são os dois lugares que têm mais quantidade de leitos, já está colapsando. Rede pública e privada. Porque a conta é essa, é 1 milhão de brasileiros infectados por baixo, e tudo que nos resta fazer é espalhar esse 1 milhão, não é? Ao longo de 6 meses, de 1 ano, que aí você faz 1,2 milhão, para fazer uma conta mais simples aqui, dividido por 12 meses, dá 100 mil por mês. Já fica faltando 1 para cada 2 leitos, 1 para cada 2 pacientes. Então veja o tamanho da tragédia que nós temos. Aí nós não temos respiradores. Então abre um leito de UTI e não tem respirador, porque o Brasil destruiu a indústria e tem que importar do estrangeiro. O único país do estrangeiro, se eu estiver falando demais, me acuda, mas não, é porque eu quero ajudar. O único país do estrangeiro que tem excedentes dessas máquinas é a China. Pois bem, abriram uma confusão diplomática com a China, de graça. Realmente. E aí o que acontece? As relações comerciais se dão por grana. Quando você tem uma influência diplomática, uma influência política, que as boas relações permitem, você consegue, vamos dizer, controlar o interesse maior da grana por outros interesses estratégicos. Pois bem, ao insultar a China simplesmente resolveu cruzar os braços para qualquer apelo diplomático brasileiro e está vendendo para quem der mais. E o resultado prático é que São Paulo está comprando um respirador da China por 3 vezes o valor que, por exemplo, um alemão compra. Isso é um desastre completo, que tem muitas lições para a gente tirar daí. Mas agora só tem uma coisa a fazer, pelo amor de Deus, fique em casa quem puder. E pelo amor de Deus, ficando em casa quem puder, nós temos que acudir a consequência econômica disso. Pois, poxa, na hora que eu estou lhe falando, menos da metade dos brasileiros que merecem, precisam para comer do auxílio de R$600 não receberam ainda. E o governo é o maior promotor de aglomeração. Toda a agência da Caixa Econômica é uma fila gigante de pessoas humilhadas com o negócio de CPF, carimbo e não sei o que e tal e coisa. O governo patrocinando aglomerações, quando a gente pode fazer hoje tudo virtualmente. Enfim, desculpa aí, mas tudo que eu posso fazer é ajudar as pessoas a entenderem pensando com a sua própria cabeça. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se apenas 10 de cada 100 tivermos o problema, e isso vai ser muito mais, mas vamos pegar 10 de cada 100, são 20 milhões de brasileiros que vão ser contaminados. Se dos 20 milhões apenas nós vamos ter aí uma situação que a gente tem visto também, que volta e meia sai as pesquisas dizendo de aprovação do governo e tal. O presidente se mantém, apesar de tudo isso, apesar de sair o Moro, que era o bastião do governo Bolsonaro, as pessoas querendo, mesmo assim, ele continua com 30% de aprovação. O que precisa acontecer para o brasileiro entender que esse cara é um monstro, ele é esquisito, ele não consegue lidar, O que acontece? Que base é essa que, apesar de tudo, fala eu sou Bolsonaro? O extremismo gera nas pessoas um sentimento que é de religiosidade, não é de inteligência, não é de racionalidade. Então, o que está acontecendo no Brasil ainda é a sequela de uma confrontação extremista entre um petismo que, tendo sido o objeto da esperança generosa de todo o Brasil, fracassou na economia e fracassou na condução moral do país pela generalização do escândalo. E o Bolsonaro, muito bem assessorado, sendo um politiqueiro da velhíssima política brasileira, eu fui colega dele na Câmara Federal. Eu fui deputado federal e ele também, meu gabinete era 30 metros do dele. O Bolsonaro fazia tudo que não presta da politiquinha, é o homem do carguinho, da mamatinha, tinha 6 funcionários fantasma
assinando recibo falso para ele botar o dinheiro no bolso, pegava recibo falso de posto de gasolina para botar o dinheiro no bolso. Estou lhe dizendo isso, ele não me processa, porque isso tudo é fácil de provar. Mas ele veio orientado por gente de fora, esse Steve Bannon dos Estados Unidos, etc. Ele veio com a onda antipetista, moralista, não é? Então, com a convocação do Sérgio Moro, é isso. É a ideia de que ele era a chibata moral para consertar a bandalheira que o PT produziu generalizadamente. Com base em verdade, mas daí adiante extrapola, generaliza e nega a própria lógica da política e dos controles sociais, como se o combate à corrupção fosse coisa de um valentão sozinho no meio de estruturas podres que há no Brasil. Nós, na verdade, temos que ajudar todo dia o nosso povo a entender que o exemplo é necessário, mas que as instituições é que têm que ser capazes de prevenir e combater a corrupção, que não é coisa de salvador da pátria ou de heróis que não existem. Basicamente, os heróis que a gente deve cultivar são aqueles que morreram, não é? Porque aí já não tem mais a possibilidade de fracassar ou de ter contradições humanas. Por enquanto, quem está na política merece desconfiança. Não desconfiança para negar o prestígio da política, mas desconfiança para não cair na enganação, porque, né, a política vive de propaganda, de autorreferência, etc. E uma população madura, mas para explicar esses 30% é isso. Então, primeiro é o extremismo. Então, é muito difícil alguém que entrou nisso sair disso, porque, na verdade, ele está negando a si mesmo. Quer dizer, porra, eu disse que o cara era o Tchan, o cara que vai ser, de repente, ele bota para fora o Moro, de repente ele tira não sei o quê, de repente ele quer acabar com o inquérito que está investigando o filho, de repente essas constrangedoras notícias de ligação com milícia. É muito doído, né, para o eleitor dizer, caramba, eu fui enganado, eu fui bobo, eu fui feito de besta. Mas isso acontece, porque, no limite, as pessoas não votam olhando para trás. As pessoas votam olhando para frente. E, no limite, a crise de saúde pública brasileira sem precedentes no século e a crise econômica sem precedentes na história tem o Bolsonaro como responsável. Não é culpado nesse sentido católico da palavra, é o responsável. Porque se eu pedir para ser presidente da República, eu, Ciro Gomes, pedi. Se fosse eu que estivesse na cadeira, eu que tinha que ser o responsável, né, por tratar os assuntos, porque eu me ofereci com as minhas propostas, com os assessores, com a minha equipe, o responsável, e não adianta, isso é muito infantil da parte dele, de quem não tem experiência. Eu já... problema. E o outro fator... Tá ruim. Ah, caiu. Peraí, fiquem aí que eu vou voltar com ele aqui. Vou voltar com o Ciro aqui. A internet dele, como vocês estão vendo, tá dando uma travada. Não é aqui, porque a minha aqui é a mesma de sempre. Deve ser de lá. Vou puxar de novo aqui, vamos ver se volta. Trazer ele de volta. Vamos lá. Trazendo o Ciro Gomes em 3 dias. Vamos ver. Olha aí, tá de volta. Voltou. Desculpa, é aqui que está caindo. Eu não sei se é a canal da UDN que está sabotando. Eu estava te dizendo que o medo, nesses momentos, o medo de não saber o que vai comer amanhã e o medo de não saber se vai um filho adoecer e não ter um leito de UTI, que está todo mundo falando, predispõe as pessoas ao autoritarismo. O medo não é um conselheiro bom. Então, no mundo inteiro, um fenômeno na pandemia é o reforço da popularidade do governante. Porque é natural, é para onde todo mundo olha com alguma esperança. Diga, dali vem uma palavra, dali vem um braço, dali vem uma ajuda. E, infelizmente, no Brasil, de novo, é uma peculiaridade pela estupidez com que nós temos nos comportado no Brasil, as nossas autoridades. Aqui, o presidente está caindo a popularidade, está trocando o perfil da escolarização mais alta para a escolarização mais baixa, da renda média e alta para a renda mais baixa, que é basicamente isso que eu estou lhe falando. É o povo mais pobre, mais humilde, mais sofrido, mais angustiado, com medo, tem razão, precisando que o grande pai, né, da nação tome conta da gente, que é o que a gente está pedindo. Você... faz total sentido. Você falou ali um pouquinho antes da desconfiança dos políticos. E você está na política há muito tempo. Não só você, mas pessoas da sua família. Como Tu tá ouvindo aí? Não tá cortando. Tá cortando. Tá ouvindo aqui? Vê se tá cortando.
Tô falando de Então bota aqui para eu desconfiança. ouvir daqui. Bota aí, peraí. Vê se tá ouvindo agora. Faz alguma diferença, não? Bota aqui para eu ouvir. Pode ir falando que eu vou ouvir aqui em outra fonte. Tá, tá bom, cara. É tecnologia chegando aí. Você falou logo mais cedo, logo antes agora, de desconfiança, de que as pessoas têm essa desconfiança e que deveriam desconfiar mesmo de políticos e tal. E você é político há muito tempo, sua família também é política há muito tempo, quer dizer, você tem um irmão político há muito tempo. Como essa nova onda de gente que não é política, até o Bolsonaro, que curiosamente estava há 26 anos deputado, surfou numa onda de não, eu não sou político, eu não sou da velha política. O próprio Dória foi eleito assim. Como ganhar confiança sendo político há tanto tempo e tendo tanta história com tantos governos, com o PT, com o Itamar? Como fazer o público te ouvir sem de cara falar assim, isso aí é Ciro Gomes, isso aí é coronel do Nordeste, isso aí eu conheço, é velha guarda política. Como trabalhar isso, Ciro? Veja, nós precisamos pedir ao povo que raciocine, que pense. Então, eu tenho uma metáfora e uma reflexão. A metáfora é assim, eu chego num sinal de trânsito e vejo um malabarista, um garoto desses, jogando malabares e com fogo, e faz aquilo, eu fico absolutamente admirado. E imagina, eu jamais serei capaz de fazer aquilo, porque aquilo é uma arte, é um talento, é uma habilidade que eu não tenho, não adquiri, não me treinei para aquilo. A minha admiração jamais vai me fazer, se o meu filho tiver uma crise de apendicite, aguda, eu pegar esse meu filho e levar para o malabarista extraordinário tratar dele. Então, o que é que eu quero dizer com essa metáfora? A política, Pochá, é a linguagem da democracia. E, evidentemente, como está falhando na economia, falhando nos serviços públicos, falhando globalmente pela avassaladora onda neoliberal, a política está muito desmoralizada. E nós só temos como sair disso, basicamente, com 3 coisas. Primeiro, ideia. Parar de acreditar e mentir para o povo de que existe salvador da pátria. Salvadores da pátria não existem. Segundo, militância. Não adianta nada ter uma ideia boa, concreta, experimentada, crível, que todo mundo possa partilhar e entender. E a luta ao redor dessa ideia. E terceiro, exemplo. Essa é a chave. Por que eu nunca perdi uma eleição na minha comunidade? Eu não tenho uma rádio, eu não tenho uma TV, eu vivo na contramão, não tenho empresa, só faço da luta política e acadêmica, minha vocação, sou advogado e professor, faço da luta política e abri mão de mandatos, abri mão de 3 pensões dessas imoralidades que as leis brasileiras fazem. Por quê? Porque acho que o exemplo é mais importante do que qualquer palavra. E isso é o que eu vou tentando dizer ao povo brasileiro. Evidentemente que o quadro da minha geração encontrou uma polarização violenta entre um petismo mítico, idealista, eu não duvido, na origem havia muito idealismo, que também tinha esse mesmo uso moralista, todo mundo era bandido, menos o petista, era um discurso de simplificação grosseira das coisas, todo mundo era incompetente, se o PT fosse ao poder, o paraíso ia descer para a terra, e a gente precisa, ciclicamente, acreditar nessas coisas. E o Lula era uma figura muito vistosa, não é? Um migrante nordestino que vira um grande líder sindical no centro da indústria brasileira, em São Paulo, e que daí migra para a política, falando diferente de todo mundo, e foi bom para o país, não foi mal, até certo ponto. A partir daí, a corrupção se generalizou, o aparelhamento do Estado se generalizou, o país não fez uma reforma estrutural sequer. Por quê? Porque faltava a ideia. A militância não quis mais dar qualidade ao exemplo. Então, você que falava mal da corrupção, de repente, repete a corrupção elevada à enésima e orgânica potência. Isso foi devastador para a cabeça do povo brasileiro. Enfim, agora, não sou eu o problema. Eu estou na luta porque nem sequer direito eu tenho de desistir. Você não tem ideia de quantas vezes eu vejo assim, um homem como o Bolsonaro, que eu conheço de perto, virar presidente do Brasil, você não tem ideia da extensão do meu choque, dizer, porra, o povo a quem eu amo, a nação a quem eu dei a minha vida, a vida inteira, ter 13 candidatos, ser capaz de escolher justamente o mais desqualificado, o mais preparado, aquele que não tem nenhuma
ideia. Faz parte da vida. A gente tem, depois se passa e o meu amor é tão grande que eu volto a lutar. Mas, francamente, hoje eu estou achando bom tanto ganhar quanto perder. Porque, sabe, o Brasil está num momento muito trágico. Eu tenho, às vezes, muito dó da geração de vocês. Mas, definitivamente, não vai ser com malabarista, salvador da pátria, Manel Ganhão de dinheiro, que vai negar a política e chegar lá, olha no que está dando. O Dória, veja bem como a impostura é. Sem querer falar mal de ninguém. Mas o Dória, eu era prefeito de Fortaleza, o mais popular prefeito de capital do Brasil, só para ir me apresentando de novo, e o Dória era presidente da Embratur do governo Sarney. E dali foi demitido por denúncia de corrupção. Ele foi acusado no Tribunal de Contas de desviar dinheiro numa consultoria, uma coisa desse tipo. Aí, de repente, ele sente a indignação do povo e faz uma marketagem, não uma propaganda, faz um pacote, não é o não político, é o gestor. Tão de papo furado. Esse é o problema do Brasil. É uma cidadania em construção e uma democracia que tem uma cidadania ainda muito vulnerável. Deixa eu lhe dizer, poxa, o Brasil tem metade da escolarização média da Argentina. A gente vive rivalizando com a Argentina no futebol, mas eles têm 2 vezes a média de escolarização que nós somos capazes de dar ao povo brasileiro. É uma loucura isso, né? Os dados nunca jogam a nosso favor. Eu preciso ouvir de novo. Peraí, bota aí para ele ouvir. Eu preciso ouvir de novo. A ideia de um salvador da pátria vem também junto com a ideia de um antipetismo, como a gente estava falando. Ninguém imaginou lá atrás, as previsões todas eram que o Bolsonaro ia ganhar. Imagina, esse cara, um puta do louco, tá no Super Pop todo dia, jamais vai saber o que está acontecendo e tal. Em que momento você sacou que, eita, rapaz, esse cara vai levar, esse cara vai ganhar, e o quanto de antipetismo ainda vai existir em 2022? Esse cara vai ganhar. Para a gente que tem muita experiência, e essa é a vantagem de você descer a nova política, é a experiência. Eu conheço muito bem os atores, a vida brasileira, os cientistas, os acadêmicos, os artistas, os intelectuais, enfim, conheço a geografia humana, física do Brasil, e isso é um pouco o lado que me dá um pouco mais de segurança de propor um projeto nacional de desenvolvimento que é muito claro, muito explícito para ser melhorado na crítica da população. Então, essa experiência nos permitia ver algumas coisas. Primeiro, nas eleições de 2018, a força dominante era o antipetismo. Por essas razões. Primeiro, a debacle econômica. O PT tenta atrapalhar a burocracia do PT, porque tem muita gente boa no PT e a gente precisa sempre separar. No Brasil, nada pode ser generalizado. Então, essa burocracia que se corrompeu do PT, ela simplesmente produziu a maior crise econômica da história brasileira. Vai ter sucedido agora, mas o PIB, a riqueza brasileira, caiu 3,5% e 3,2% em 2 anos seguidos do governo da Dilma. Isso foi devastador porque é aquela sensação do dá e toma, que no ditado lá, quem dá e toma passa por ladrão. O PT aumentou o salário mínimo, melhorou o crédito, melhorou as políticas de distribuição de políticas sociais compensatórias, e isso fez com que mais de 40 milhões de brasileiros subissem de classe, saíram da classe D e E para a classe B, e começaram a viajar de avião, a comprar eletroeletrônico, e comprar eletrodoméstico, a prestação, emprestações, etc, etc. Só que com a Dilma isso tudo caiu. Esses 40 milhões de brasileiros que cresceram na sociedade declinaram pesadamente e se sentiram enganados. É o mesmo filme que lá atrás desmoralizou o PSDB, que nunca mais ganhou uma eleição nacional. Saia da casca da grande mídia, que tem seus interesses, seus alinhamentos, suas simpatias, o que é absolutamente normal, e veja o que eu estou dizendo historicamente, desde a debacle do Fernando Henrique, com a reeleição, nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional, porque é o mesmo filme. O Fernando Henrique com o Real, que eu ajudei a fazer lá como ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique surfou numa onda de popularidade, explodiu o consumo, mas isso não era sustentável porque não tinha produção. O resultado prático, ele se reelegeu e no dia seguinte o país quebrou explosivamente. E ao quebrar, veio aquela sensação de ter sido enganado do povo brasileiro. É o mesmo fenômeno. Em cima disso, do fenômeno do retrocesso econômico,
você tem a novelização do escândalo. Você pode perfeitamente, nós devemos, por civilidade, por respeito às regras de convivência, discutir o formato do julgamento político do Lula. Eu mesmo nunca neguei de fazer uma opinião negativa sobre esse negócio de juiz ficar dando entrevista demais e dando conselho para promotor. Isso tudo não tem fundamento na lei. Isso tudo faz de nós uma espécie de selva. Porém, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Eu denunciei para o Lula que ele ia entregar Furnas para o Eduardo Cunha, que está preso, para o Eduardo Cunha roubar. Eu falei da minha boca para os ouvidos do Lula sem intermediário. Eu sei que ele deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira, presidente do Senado. Eu sei que ele se acertou com o Michel Temer, que todo mundo sabia que vinha roubando há 30 anos no Porto de Santos. Para não ser chato, esse escândalo de corrupção em cima da crise econômica criou essa força antipetista que ainda é a força dominante no Brasil. A força antipetista é a única coisa que coesiona a maioria do Brasil. E essa maioria agora está procurando alternativa. Parte dela se decepcionou com o Bolsonaro, que era uma promessa falsa de moralidade, de competência, de mudança na economia. Pelo contrário, vai tudo piorar muito. Não só do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da economia, está tudo piorando muito, não é? Lamentavelmente, para a população brasileira. Quando é que eu vi que isso ia ter deslinde? Na facada. Porque a facada introduziu esse elemento passional que é uma característica da nossa latinidade. Então, quando você tem um camarada que está numa luta política e, de repente, ele é vitimizado por um atentado aberrante, eu, por exemplo, suspendi a minha campanha na mesma hora, liguei para ele na mesma hora, não é? Porque eu sou assim, a política eu faço como um jogo de debate de ideias, eu não faço isso como inimigo figadal, etc. Enfim, mas eu parei a campanha, suspendi a campanha, liguei para o hospital, fiquei ali ligado, falando com os médicos, preocupado em saber dele, mas ali eu vi, está perdida a eleição, os erros estratégicos que o PT cometeu, mais esse elemento passional, nós estamos perdidos, não tem mais saída, trata-se agora de construir uma alternativa para o dia seguinte. E foi isso que me orientou daí para frente. E para 2022, você acha que esse antipetismo já vai ter passado? Me dá para eu ouvir. Foi isso que me orientou daí para frente. 2022, você acha que esse antipetismo já vai ter passado? Foi isso que me orientou daí para frente. Me dá aí, Rogério, como é que eu vou responder? Estamos encontrando aqui. Vindo aqui, eu me dou mal com essas tecnologias. Então, deixa eu te dizer, o antipetismo, por essa memória, é só você comparar com a questão do PSDB. O PSDB, desde 2006, nunca mais, que é o fim do governo Fernando Henrique, nunca mais ganhou uma eleição nacional. Porque a memória da debacle econômica, ela tem um testemunho generalizado que é praticamente blindado contra a propaganda. Não adianta nada você fazer propaganda que o mundo é bom, que o mundo é cor-de-rosa, se o cara tinha uma pequena empresa na periferia, né, do Rio de Janeiro ou de Fortaleza e quebrou. Não adianta nada se ele está com 63 milhões e 700 mil brasileiros que estão com o nome sujo no SPC, poxa. Deixa eu dizer de novo, 63 milhões e 700 mil brasileiros amanhecem todo dia recebendo ligações humilhantes, cobrando uma dívida que eles não podem pagar, porque acreditaram no crediário, compraram um forno de micro-ondas por R$500, não deram conta de pagar a prestação porque perderam o emprego e o salário, e o resultado prático é que estão devendo R$4 mil, que jamais vão ter condição de pagar. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas no Brasil estão inadimplentes com o nome no Serasa. Essas pessoas todas são testemunhas pessoais disso que a gente está conversando. Então, não adianta fazer uma propaganda, o mito Lula, o mito... Não adianta. Simplesmente a restrição é das pessoas, sem se falar num certo conservadorismo. Um certo conservadorismo, né, que é muito forte em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, o Sul e o Centro-Oeste. São muito conservadores, parte disso é virtude. Né? São pessoas que eram pobres na geração anterior e que cresceram pelo trabalho, pela austeridade, pela parcimônia, pelo sacrifício, e que agora vê comunismo embaixo da rede, embaixo, atrás da porta, em qualquer coisa que cheire a você falar em distribuição de renda no país mais perversamente desigual do mundo. E essa é uma coisa complicada, que exige muita habilidade, muito diálogo, muita capacidade de entender o outro, que é o que eu estou tentando fazer no Brasil.
Você pega aí o fone para mim. Vamos lá. Essa é uma coisa complicada, que exige muita habilidade, muito diálogo, Tem um delay, tá engraçado. Você falou de debate de ideias, que você entrou como político, querendo fazer debate de ideias, mas a única coisa que a gente não vê na política é debate de ideias. Ninguém debate ideia nenhuma. É só tomar lá da cá, é só libera dinheiro pro Centrão, é só o STF decide coisa e você tem que agradar o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Não existe debate de ideia, existe o me ajuda a te ajudar. Tudo bem que política tem lobby, mas no Brasil parece que esse lobby é sujar a mão. É possível o presidente, eu não estou nem falando do Bolsonaro, porque ele não consegue realmente, mas é possível conseguir governar, e muita gente falou, a Dilma perdeu essa habilidade de negociar ali com todo mundo. Essa negociata não é o que o brasileiro acha de mais sujismundo? Mas é possível conseguir governar, e muita gente falou, a Dilma perdeu essa habilidade de negociar ali com todo mundo. Essa negociata não é o que o brasileiro acha de mais. Desculpa. Tudo é muito difícil. O Brasil tem um sistema institucional que é montado numa certa lógica de impasse, que é o presidencialismo. O povo brasileiro, isso da República, deseja, quer, e a propaganda eleitoral deixa que o povo acredite nisso, que ele resolva os problemas. Só que para resolver os problemas, você precisa de um desenho institucional, você precisa mudar a Constituição, precisa mudar as leis, e isso não é o poder executivo, é o legislativo quem tem essa faculdade. Portanto, tem uma lógica óbvia de impasse. O poder que tem a capacidade de fazer as leis não tem nenhuma responsabilidade com a lógica delas. Então, você pode aumentar a despesa e diminuir a receita, como eu vi quando eu fui deputado federal, e eu chamava atenção e parecia que era uma conversa de loucos. Você corta os impostos para fazer bem, porque nós temos queixa da má aplicação dos impostos, e aumenta a despesa. Assume a tarefa de que a educação tem que ser uma coisa melhor, assume que a segurança tem que melhorar, assume que tem que construir caminhos para a saúde melhorar, o que é o pedido do povo, com toda razão. Só que o executivo é que maneja essa equação impossível. Então, isto é uma coisa que é real no Brasil, vai mexer com todo mundo. A questão é, tem atalho para resolver isso? Eu digo a você sim e não. Qual é o atalho sim? É acabar com essa contradição e experimentar o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? A maioria do Congresso Nacional monta o governo. Se essa maioria do Congresso fizer uma bobagem que o governo não dê conta de praticar, você não tem um trauma, você dissolve o governo e convoca eleições antecipadas. Ou monta um novo gabinete ou convoca eleições antecipadas para renovar o Congresso Nacional. Não precisa esperar 4 anos ou fazer o trauma de um impeachment. O Brasil não quis isso, porque o parlamentarismo foi manipulado no Brasil como um mecanismo de entregar o país a estes políticos que estão aí. Ora, esses políticos que estão aí, doidamente, todos eles, sem exceção de nenhum, foram eleitos por nós. Portanto, é uma complicação, né, de uma democracia em construção. Nós precisamos apostar no povo, porque é muito melhor errar com o conjunto da nação do que errar com ditadores que preferem impor sua vontade à custa de morte, de tortura, e que não entregaram. A ditadura acabou, vocês jovens não são obrigados a saber disso, o Brasil estava numa crise econômica monstruosa. A dívida externa brasileira tinha levado o Brasil à moratória, nós tombamos. A concentração de renda era a pior do mundo. Portanto, não existe ilusão nenhuma de que um grupo de pessoas, ou empresário, ou militar, ou, sei lá, pastor, ou padre, ou seja quem for, pode substituir o povo na tarefa de, como cidadão, né, olhando criticamente, mas sabendo separar o joio do trigo, aquilo que é a saída do Brasil. Essa é a saída, vamos dizer, que o Brasil não quis, o parlamentarismo. Se não for assim, nós temos que entrar numa dinâmica de negociação. E aí o grande problema não é negociar. A gente tem que ajudar o povo a entender. Nós somos uma federação, são 27 estados, 27 líderes, cada um governador, um líder importante.
Vamos ter 513 deputados, todos eleitos por nós. O que está fazendo um grande batedor de carteira no Congresso Nacional? Isso dói, mas é porque alguém votou neles. E a gente precisa ajudar essas pessoas a entender, não é, que quando começa a falar de outras coisas, desviar a própria religiosidade do povo para a política, desviar o poder econômico, fazer um favorzinho, chegar agora na véspera da eleição e depois ir descomprometido em Brasília, tudo contra o povo. Mas isso é um processo pedagógico, de construção. A velha França tem séculos de esforço, os Estados Unidos têm séculos de esforço. O mais longo período de normalidade democrática do Brasil. Tá travando, que agonia, que aflição. Pera aí, vou botar o Ciro de volta aqui. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ficar mais um pouquinho com ele, eu vou parar a live e vou reconectar ela. Voltem aí, vamos nessa.